Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo de que lado nós estamos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 13. Vou ler do versículo 27 até o 30. Dizem assim: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. 30 de junho de 2025, último dia do mês. Pai Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, te apresento todos os ouvintes, a família de cada uma, minha família, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, que é uma pergunta, né? Dizendo assim: de que lado nós estamos? E a gente observa nesse texto base que eu escolhi, Jesus falando de uma forma didática, né? Porque quando Jesus falava em parábola era para facilitar o entendimento de quem estava ouvindo. Ele está falando aqui exatamente de duas plantas, né? Muito semelhantes, porém uma é benéfica, o ser humano pode comer, a outra é daninha, porque o joio é isso. O joio é aquela planta que parece muito com o trigo, né? Principalmente por seus estágios iniciais de crescimento. Porém, ela, como já disse, é tipo nociva para o ser humano. E a gente até usa, né, em termos simbológicos, em termos analógicos, essa expressão, né, de joio para descrever qualquer coisa que seja prejudicial, alguma coisa corrupta e que se infiltra, né, dentro de um sistema, dentro de um ambiente, num grupo. Isso acontecendo no trabalho, na igreja também. E, na verdade, esse texto aqui é bem clássico, inserido aqui na composição daqueles que são membros, né? Ou pelo menos se declaram membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E eu acho interessante aqui, por que estou falando sobre isso? Depois eu vou falar o que eu disse agora há pouco, que acho interessante aqui. Eu estou falando sobre isso porque nós estamos vivendo uma época, gente, tão complicada em todos os sentidos. E o sentido espiritual parece que é o que está mais em evidência, mostrando, por exemplo, a decadência do cristianismo por conta de muitas inovações, por conta de muitos escândalos. Pessoas não mais acreditam como acreditavam antes, em uma postura diferente de alguns, graças a Deus que são poucos, né? Mas muita gente está assim, levando um evangelho descompromissado. É por isso que eu acho importante abordar esse assunto hoje, para saber, eu, Jessé, de que lado você está? Só tem dois lados aqui apresentados por Jesus nessa parábola, e eu preciso ser um dos dois.
joio ou trigo. O joio não presta. O joio vai ser tirado, arrancado para ser queimado. Já o trigo vai para o celeiro. O celeiro aqui representa o céu, nesse exemplo. E o fogo, não preciso nem dizer o que é. Então, o que eu acho interessante, como dizia antes, desse texto aqui, é que a gente observa que Jesus não, no sentido que esse Senhor aqui, né, da parábola, é como se fosse o Senhor Jesus, tá? E ele diz assim para alguns que querem tirar, arrancar, né, com toda a violência, o joio no meio do trigo. Isso acontece quando tem muitos, entre aspas aqui, estou fazendo a posição dos dois dedinhos aqui, que se acham super santos e acha que aquele outro irmãozinho, que apesar de realmente estar fazendo o papel do joio, deve ser arrancado, né? Não, deixa crescer junto. Talvez até esse joio um dia se transforme em trigo, como você, a senhora, o senhor e eu, né, devemos ser. Aí Jesus, ele diz que vai chegar o momento, a ocasião, o tempo certo para que os ceifeiros façam isso. E ele depois explica. Se você ler o contexto desse texto aqui que eu escolhi, você vai entender tudo, do início ao fim. Jesus depois explica o que significa isso. Então, eu quero deixar essa palavra, inclusive, quero ser bem breve, bem já terminando, para que a gente fique ligado, nós fiquemos ligados. Porque a qualquer momento, Jesus estará voltando. E como é que vai ser essa separação que ele vai fazer como o Senhor? Está aqui dessa parábola. Vai para um lado ou vai para o outro? Nós vamos ficar do lado esquerdo ou do direito? No sentido de, eu vou ficar no lado do joio ou do trigo? Eu vou pensar mais nisso, e você também, a senhora e o senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.